dia, vamos esperar a internet. Acho que agora foi. Bom dia! A internet tá com preguiça e resistência, gente. O papo que eu vou falar hoje é tão sério que até a internet tá resistindo ao nosso papo. Muito obrigada, muito obrigada. Hoje tem reunião com o time e depois tem reunião no corporativo, né, gente? Então eu brinco que eu sou duas pessoas diferentes. Tem dia que vocês vão chegar aqui para tomar café comigo, eu vou estar de boletom. Tem dia que vocês vão chegar aqui, eu vou estar de executiva. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre quantas pessoas nós somos, né? E aí... peraí, deixa eu ajustar aqui. Vamos ver se agora a internet vai estabilizar. E aí, estão vendo minha placa nova lá em cima? Quem gostou da minha placa nova? Gente, a mensagem dessa placa é poderosa. A gente pulou a placa de 2, né? A de 2 milhões, ela vem com uma mensagem bonita também. Ela fala sobre o poder de uma liderança que influencia. Ele fala na placa 2. Deixa eu tirar minha vela daqui. E na placa 3 eu cheguei a publicar, mas depois eu publico pra vocês de novo. Bom dia, Jaque. Bom dia, Dani. Bom dia, Lu. Quanto tempo? Tudo bem, Du? Então bora lá, que hoje a gente vai falar de uma coisa que, ao mesmo tempo que me deixou preocupada, me deixou feliz. Aí você vai falar assim, Sabrina, como assim uma coisa te deixa preocupada e te deixa feliz? Eu vou te contar qual é. No primeiro dia lá do evento da Olimpo, e eu quero transformar, né? Tudo que eu ouvi lá nos 3 dias, eu quero transformar em algo útil para sua vida. Eu gostaria de transformar em algo aplicável. Então eu já vou pedir para você pegar um papel e uma caneta, porque eu vou transformar os 7 vícios num assessment para você. Porque muitas vezes a gente tá na internet e é um monte de informação, e é um monte de coisa, e é um monte de conhecimento. E se a gente não aprende como aplicar esse conhecimento, se a gente não aprende como usar esse conhecimento para agir, a gente não vai mudar de resultado. Então, é muito... Quem aqui leu o post que eu fiz da placa, dessa placa aqui? Porque não é sobre sacar 3 milhões. Não é sobre uma empresa que tem menos de 3 anos ter feito esse valor. Essa placa, ela representa muito mais coisas do que esse número que está estampado nela. Essa placa, ela representa, além da coragem, ela representa a decisão. E sabe por que você tá falando isso pra gente, né? Logo numa segunda-feira de manhã. Porque de nada vai adiantar o conhecimento que eu vou passar pra você hoje. De nada vai adiantar você entrar no Panteras. De nada vai adiantar você comprar cursos na internet. Nada vai adiantar se você não tiver tomado uma decisão. E às vezes a gente toma uma decisão não porque a gente tem um sonho. Às vezes a gente toma uma decisão porque o lugar que a gente está vivendo, ele é tão ruim, ele machuca tanto, ele é tão contraditório com aquilo que a gente sonhava, que a gente precisa tomar uma decisão. E talvez seja a decisão mais difícil de todas. É a decisão de desistir ou é a decisão de começar tudo de novo. E em maio de 2022, eu estava passando por um momento que era exatamente essa decisão que eu precisava tomar. Eu já empreendia, eu já tinha um negócio que fazia 1 milhão,
no corporativo. Eu já tinha um método, que é o método que eu trabalho no corporativo. Eu já tinha reconhecimento da minha carreira. Eu já era uma executive coach procurada já. Eu não era uma pessoa que estava começando a empreender em 2022. Acontece que da pandemia para 2022, tanta coisa estranha. Eu vou falar estranha, gente, porque hoje eu vejo que elas não foram ruins. Elas foram coisas estranhas. Coisas que não eram alinhadas com o meu propósito, coisas que não eram normais para minha competência, para minha habilidade estarem acontecendo. E quando essas coisas começaram a acontecer, em 2022, eu cheguei num ponto que eu falei assim, cansei, eu desisto. E olha que interessante, né? Foi a segunda vez que eu cheguei nesse lugar. A primeira vez, a maioria de vocês conhece a história, foi lá na Renova, quando eu era diretora. Foi aquele dia que eu entrei no banheiro, aquele dia que eu chorei, aquele dia que eu falei, chega, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí você vai falar assim, mas Sá, você já não tinha começado seu processo de desenvolvimento? Você já não tinha feito sua transição de carreira? Você já não tinha seu negócio? Você já não estava faturando milhões? Já. Mas isso é só para você entender que não vai ser um único momento na sua vida ruim. A gente precisa começar a aceitar que tudo na vida passa, já dizia Chico Xavier. O bom passa e o ruim passa. Qual é a diferença da Sabrina de 2016 para a Sabrina de 2022, que estava passando por um momento ruim novamente? A diferença, sem dúvida nenhuma, era mentalidade e inteligência emocional. Falar que a Sabrina de 2022, que estava vivendo um diagnóstico de tumor, que tinha acabado de sair de uma pandemia, de um divórcio. Eu não casei para separar, gente. Eu casei para até que a morte o separe. Sabe? Então, por mais que hoje seja um assunto bem resolvido na minha vida, não foi um momento fácil da minha vida. Sabe? São coisas diferentes. E naquele tempo eu também estava vivendo uma sociedade que estava me sugando, que estava me fazendo mal. Para vocês terem uma ideia, eu conto pouco essa história. As negras conhecem mais, né? Porque eu falava mais de negócios com elas e tal. Mas eu tive uma sociedade que a minha funcionária, um dia, marcou uma reunião comigo e falou o seguinte para mim: olha, ou eu falo isso para você ou eu não vou mais conseguir dormir. Eu falei pro meu marido que tá ficando insustentável para mim ver isso acontecer e não te falar nada. E aí eu falei, eita, como assim, né? O que tá acontecendo? E ela falou assim, cara, você não tem um sócio, você tem um sanguessuga. Você tem uma pessoa que é você que vende, é você que entrega, é você que coordena com o cliente, é você que resolve. Tudo ele manda ver com você. Só que na hora de dividir o prolabore, na hora de dividir o lucro, a pessoa tá tirando a mesma coisa que você. E eu me surpreendi naquele dia, porque de alguma forma eu sentia que isso estava acontecendo. Mas de alguma forma eu não conseguia me posicionar sobre aquilo que estava acontecendo. Então, quando chegou ali fevereiro, março, mais ou menos, ela teve essa conversa comigo em abril de 2022, perto do aniversário dela. Ela faz, né? Aniversário dia 3 de abril. E no dia que ela falou assim, ó, eu não vou passar mais um ano, mais um ciclo da minha vida vendo você, né? Você tem 2 filhos pequenos, você acabou de passar por um divórcio, você trabalha pra um caramba e eu não acho justo.
Então mexeu com a ferida da injustiça dela naquela época. E aí ela acabou vindo me falar: Sá, por que você tá contando tudo isso pra gente antes de chegar nos 7 vícios que me impedem de enriquecer? Porque todos os vícios que eu vou falar, e isso daqui foi montado com base na palestra do Wendel, do primeiro dia, tem a ver com o que eu tô contando pra você agora. Só existe uma palavra que vai traduzir todos esses vícios e que vai traduzir exatamente os piores momentos da minha carreira, da minha vida, para que eu chegasse aos milhões, para que eu saísse de endividada a milionária. Só existe uma palavra. E talvez seja a única coisa que você não investe tempo, você não investe leitura, você não investe em treinamento, você não investe em curso para trabalhar essa única coisa. Para ficar bem justo, são 2 palavras: inteligência emocional. Se você tem disfunção emocional, você jamais terá os resultados que você sonha. E eu sou prova na segunda vez, né? Então, no segundo momento extremamente desafiador da minha vida, no segundo momento em que tudo estava ruindo, eu sou prova, e essa placa é prova, de que quando você tem inteligência emocional, você vira uma fênix. Você pega tudo aquilo de ruim que tá te acontecendo e você renasce da cinza para fazer completamente diferente. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu passei por um momento de chega, de tomada de decisão, de não aceito mais escassez, não aceito mais mediocridade, não aceito mais pobreza, não aceito mais meia boca, que foi em 2016, que vocês sabem a história, eu levei 3 anos para conseguir me levantar, para conseguir executar, para conseguir estruturar meu negócio. Eu demorei 3 anos para chegar num lugar que eu batesse 1 milhão e que eu resolvesse o casamento e que eu levei 3 anos. Nessa segunda vez, que foi no dia que o gatilho foi essa conversa dessa funcionária comigo, vou honrar a Renatinha aqui, essa segunda vez eu levei, gente, 20 dias. Não, como é que é, Sabrina? Eu levei 20 dias. Da primeira vez que tudo deu errado, da primeira vez que tudo tava dando ruim, da primeira vez que tudo tava difícil, eu levei 3 anos para conseguir sair daquele lugar. Para conseguir criar uma nova realidade, para conseguir criar uma nova vida, para conseguir criar um novo negócio, um novo modelo de trabalho. Na segunda vez, eu levei 20 dias. Entre a conversa com a Renata, né? A hora que o mundo caiu, porque assim, ele já vinha caindo. Então eu faço o exame, aparece o tumor. Eu tinha acabado de sair da pandemia, de um divórcio, minha avó madrinha tinha morrido, meu pai tava com câncer de próstata. Cara, você não sabe o caos que foi a minha vida no segundo semestre de 2021. E eu já vou te contar por que eu tô contando isso pra você. Porque quando a gente tá passando, a gente tá vivendo, a gente tá construindo o nosso negócio, a gente tá construindo a vida que a gente sonha, essas coisas acontecem com todo mundo, não é com você. Aconteceram do lado de cá, acontecem até hoje. Eu tô há 17 dias do evento presencial e tem um monte de coisa que não era pra estar acontecendo agora e tá acontecendo. E o que vai mudar? O resultado que eu vou ter, a placa que eu vou ter, o dinheiro que tá na minha conta? Eu não consigo parar o tempo, gente. Eu não consigo parar a vida. Eu não consigo controlar o que as pessoas vão fazer comigo ou com você.
Eu só consigo me controlar. E essa foi a diferença do segundo tombo. No primeiro tombo, vamos dizer assim, da vida, no primeiro chacoalhão que a vida me deu, que foi quando eu decidi sair do corporativo, decidi empreender, começar um negócio do zero, 2 crianças pequenas. Eu tinha passado por um problema bem sério no meu casamento, que no final virou o meu divórcio. As alunas sabem do que eu tô falando. Quando tudo aconteceu da primeira vez, eu levei 3 anos para conseguir chegar num lugar melhor. Quando, em abril de 22, a Rê teve essa conversa comigo, eu levei 20 dias. E a palavra que diferencia a Sabrina de 2016 da Sabrina de 2022, que levantou mais rápido, que agiu mais rápido, que criou um negócio do zero mais rápido, é inteligência emocional. Eu já era uma pessoa com outra percepção de vida. Eu já tinha ressignificado minhas feridas de infância. Eu já tinha entendido que era sobre ele, não era sobre mim. Eu já tinha entendido que eu precisava mudar a raiz dos meus comportamentos para que eu não atraísse mais uma pessoa oportunista. Uma pessoa que quisesse, né, que fizesse as coisas comigo. E aqui, para eu começar os 7 vícios, eu vou dizer para você um dos meus maiores aprendizados sobre inteligência emocional. E é por isso que eu pedi para você pegar o caderno. Porque talvez eu vou te falar coisas nessa live que ninguém nunca te fale. A coisa que vai fazer sua inteligência emocional acontecer de forma mais rápida, ou seja, tudo que acontecer na sua vida, você resolve mais rápido, você sai daquele lugar mais rápido, você soluciona talvez até muito melhor, porque hoje eu trabalho de uma forma infinitamente melhor do que aquela. Ou seja, parecia ruim eu ter que começar um negócio do zero. Mas no final, esse negócio do zero, que hoje é a escola e que agora tá virando o Instituto Totem, esse negócio me dá muito mais liberdade. Esse negócio impacta muito mais pessoas do que o outro. Esse negócio alimenta a minha vida e a minha alma muito mais do que o anterior. Ou seja, será que era ruim mesmo o que estava acontecendo? Ou era só uma forma de Deus, o universo, me colocar no caminho certo? E essa é a primeira e mais importante lição de inteligência emocional que eu quero deixar para sua vida. Pare de achar que o que está acontecendo com você é ruim. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida agora, nessa segunda-feira, 19 de maio. Eu só vou dizer para você que o que está acontecendo na sua vida agora, neste momento, neste exato momento, é só uma chamada do universo para você mudar sua rota. Ele tá tentando comunicar com você que você está no caminho errado. Esse não é o caminho da sua alma. E aqui, tem pantera aí? Nasceu uma das frases que é slogan da escola. Qual é a frase que nasceu nesse momento? Nesse abril de 2022, quando eu precisei criar outro negócio, começar outra empresa. Só para vocês terem uma noção, depois dessa conversa com a funcionária, eu tomei a seguinte decisão, que eu ia abrir um novo negócio, eu ia começar um negócio do zero, que hoje é a Escola Panthers, presta atenção. E que eu ia abrir mão de todos os meus clientes do corporativo para aquela empresa antiga.
que eu tinha com o sócio. Ele podia ficar com tudo. Eu não queria nada. Eu passei 4 meses sem salário. Eu passei 4 meses só recebendo o que eu já tinha feito para aquela empresa. Eu literalmente abri mão de tudo que eu tinha construído. Vocês lembram que a funcionária falou a seguinte frase para mim: os clientes são seus, é você que vende, é você que atende, é você que faz? Pois é. Eu abri mão de tudo. E sabe por que eu abri mão de tudo? Porque eu descobri que se tá difícil, tá no ego. Foi ali que nasceu essa frase que hoje eu falo na escola. Então, quando algo na tua vida estiver difícil, quando algo na tua vida não estiver dando certo, quando algo na tua vida não estiver funcionando, tenha uma certeza: você não tá no caminho que o universo que a sua alma te pede. Você tá no seu ego. E no momento em que eu abri mão, porque, gente, o que eu percebi? Aquela empresa, ela era como se eu estivesse segurando arame farpado. Porque, no fundo, eu sabia o que a funcionária estava me dizendo. Eu sentia que eu trabalhava muito mais que a pessoa. Eu sentia que enquanto eu estava trabalhando, a pessoa estava fazendo um monte de coisa que não era útil para a empresa. Pelo contrário, ela foi abrir uma outra empresa de bolo com o irmão sem nem saber fazer bolo. Ou seja, estava tão confortável para a pessoa ter dinheiro na conta todo mês que ela se achou super, hiper empresário para criar outros negócios. Acontece que quem estava pondo dinheiro no bolso era eu. Então, para vocês terem uma ideia, eu começava a atender 8 horas da manhã e eu parava de atender 8 horas da noite. E ali, quando a funcionária falou aquilo pra mim, e a gente pode fazer uma outra live sobre por que eu aceitei isso tanto tempo, a gente pode falar sobre dependência emocional. Eu achava que eu não ia dar conta sozinha. Eu achava que eu jamais conseguiria ser dona ou ser CEO de uma empresa que só eu comandasse. Mas esse é assunto para outra live. E no momento em que eu tomei essa consciência, eu larguei o arame farpado. E aí eu gostaria que você parasse e pensasse comigo. Qual é o arame farpado que você está segurando? Qual é o arame farpado que você está segurando? Eu vou deixar 24 horas, tá bom? Eu vou deixar, a Gabi deixa 24 horas a live. Qual é o arame farpado que você está segurando? Porque naquele momento eu abri mão de todos os clientes, eu abri mão do nome no corporativo, eu abri mão de tudo que eu tinha construído de 2017 até 2022 para começar do zero. Por isso que essa placa representa muito mais do que subir no palco e o Wendel me dá parabéns. Representa muito mais do que transformar a vida das alunas e dos alunos que eu estou transformando. Essa placa representa um ser humano que em 20 dias largou mão do que era seguro. E aí pega pra você que não consegue largar a CLT, que não consegue largar o lugar quentinho, que não consegue abrir mão da falsa segurança que as coisas te dão. Eu abri mão de tudo que tinha sido construído para começar do zero. Só que eu fiz um acordo comigo. Antes de eu fazer isso, eu precisava fechar o ciclo. E pra mim, aí é pra mim, é pessoal. Não existe
um lugar que me renove mais, um lugar que me transforme mais do que Orlando. Eu falo que lá é meu, né? A minha cabeça tá no Brasil, porque eu sei que aqui é a minha missão, mas meu coração mora em Orlando, nos Estados Unidos. E eu precisava, naquele momento, da força do meu coração, porque só o racional ia pirar. E a gente tinha ganho, naquela época, eu trabalhava com vendas diretas na Junesse, e a gente tinha ganho uma viagem para Cancún, né? Os principais, as pessoas que mais venderam, que mais tinham pontuado, tinham ganho uma viagem para Cancún no final do mês de maio. E o meu time, que era o time da Fabi, esposa do Caio, a Fabi tinha feito uma promoção que as 10 líderes que mais se destacassem iam com ela para Disney. Ficar 5 dias em Orlando antes de ir para Cancún. Então, o que eu fiz? Eu fui para Disney uma semana antes da Fabi, porque eu também ganhei das 10 primeiras ali, das 10 líderes dela. Eu fui para Orlando antes, uma semana, sozinha. Só eu e Deus. Só eu e a espiritualidade. Foi a primeira viagem que eu fiz sozinha. Foi a primeira viagem que eu deixei meus filhos. Foi a primeira vez, e talvez única, que eu fui para Disney sem eles. Mas eu precisava recomeçar num grau, gente. Assim, ó, eu precisava sentir no corpo o que era recomeçar. Sabe por que você tá contando tudo isso? Porque talvez é o momento que você tá. Talvez você precise sentir no corpo para recomeçar. Talvez você tá tão cansada de errar, de não conseguir ter o resultado, de não fazer as coisas acontecerem, que você tá precisando que a inteligência emocional, ela entre, não só na sua mente, mas que ela entre no seu corpo inteiro. Porque chega uma hora que não basta ser racional. Não basta você saber que você quer enriquecer. Não basta você saber que você quer outra vida. Não basta você saber que você quer construir um negócio. Não basta você saber que você quer vender muito. Tem horas que você precisa sentir que você é outra pessoa. Porque enquanto você não conectar o seu pensar com o seu sentir, você não se comporta diferente. E eu já sabia disso. Por isso a diferença de 2016, e por sinal quero honrar a Aline, maravilhosa, minha primeira coach, entrou na live, aquela que eu sempre falo pra vocês que eu amo de paixão. Te amo. Aquela Sabrina que a Aline pegou toda destruída lá em 2016, levou muito tempo para recomeçar. Como que essa Sabrina 2022 foi tão rápida? E você vai entender que isso é essencial para você se tornar uma CEO, para você se tornar uma milionária. Porque isso chama-se resiliência. Essa é a maior competência de um milionário. E se você não tem resiliência, se você não resolve rápido, se você não decide rápido, se você não muda de estado emocional rápido, talvez você não está pronta para ter uma grande empresa, para comandar um time. Às vezes está tudo dando certo e do nada alguma coisa dá errado e você tem que ser ágil. Você precisa pensar rápido, decidir rápido. E se você não desenvolveu sua resiliência, você vai ficar reclamando do que está acontecendo. E o seu time todo parado esperando você reclamar. Então, eu fui sendo forjada para ser quem eu sou hoje. E naquele dia, quando eu decidi voltar, eu cheguei em Orlando, talvez a maioria de vocês não saiba, mas dentro do Magic Kingdom, que é o parque do castelo, a maioria aqui já viu o castelo, nem que seja em filme. Bem de frente com o castelo, tem uma praça que tá o Walt Disney de mão dada com o Mickey. Olhando pro castelo, né? Olhando pro sonho realizado. E um pouco pra frente, existe uma marca
E essa marca tem um M de Magic, de magia. Muita gente acha que é do Mickey a marca, mas a marca é Magic. E ali, gente, foi o ponto zero. Foi o primeiro buraco feito para construir todo o complexo que hoje é o Walt Disney World. E essa doida aqui, sentindo que precisava de magia para recomeçar e para fazer, essa doida foi até aquele parque, foi até aquele ponto, tirou o sapato, tirou a meia, pisou no negócio, com o pé mesmo, parecia a doida. Imagina uma pessoa no meio da Disney tirando o tênis e tirando a meia pra pisar no meio do negócio. Era eu. Mas naquele ponto eu já tava num lugar que tipo, foda-se o que os outros acham. O que eu não queria mais era ficar repetindo aqueles ciclos. Então quando não é o fulano traindo, é o beltrano traindo, é o ciclano te passando pra trás, é você trabalhando que nem uma camela, é você não se reconhecendo. Ah, já tinha cansado, entendeu? Então, como não tava fazendo nada ilegal e nem nada que atrapalhasse a segurança, que é o primeiro pilar da Disney, eu sabia que eles não iam me tirar do parque. Então eu tirei o sapato, tirei a meia e pisei no ponto mágico da Disney. Sabe por que você tá contando isso? Porque foi naquele momento que eu senti que eu podia tudo que eu quisesse. E talvez você não consiga pegar um avião hoje e ir até Orlando pra entrar no parque, pra pisar naquele lugar. Mas eu tenho certeza que você consegue, com uma decisão que venha do fundo do seu coração, com uma decisão que seja muito verdadeira, você consegue sentir que tá na hora de mudar. E daquele dia, do nada, a escola foi vindo na minha cabeça, eu fui escrevendo tudo que eu precisava. E no dia seguinte, eu fui no outro parque, que é o Epcot, que é o Parque da Bola, e eu abri a live. Gente, tinham 5 pessoas na minha live. E eu falei que eu ia criar um mastermind, que eu tava criando esse mastermind, que hoje virou, que depois virou comunidade e que virou a escola de empreendedorismo. O que eu quero que você entenda aqui? Quando a gente não começa sabendo tudo. Hoje, eu tenho descoberto coisas do que a escola vai se transformar, do que vai ser, né? Eu abri um instituto agora. Tem coisas acontecendo agora que se você me perguntasse lá em 2022 se eu sabia, eu não sabia. E talvez muitos de vocês estão pecando porque não dão o primeiro passo. E sabe por que você não dá o primeiro passo? Porque você não tem inteligência emocional para lidar com as coisas que vão acontecer. Então não adianta você comprar mais um curso de marketing. Não adianta você comprar mais um curso de vendas. Não adianta você ficar comprando ou participando de um monte de grupo que não vai desenvolver sua inteligência emocional. Enquanto você não lidar com as suas emoções, enquanto você não entender como a sua criança ressignificou e entendeu as coisas, enquanto você não aprender aquilo que é muito importante para você, que são seus valores, você não vai conseguir dar uma guinada rápida como eu dei em 2022. E naquele dia eu saí de lá, depois encontrei a Fabi, todo mundo, a gente foi para uma casa da Disney. Depois eu até vou pedir pra Gabi, a gente pega um material daquela época e coloca no feed pra vocês verem. Depois a gente foi pra Cancún, né, no evento da Junesse. E quando eu voltei, no dia 4 de junho, foi o dia que eu abri o Mastermind e começou o Panteras. E olha que incrível, né? Esse ano eu marquei o evento presencial. E o evento presencial, ele vai ser dia 6/6.
exatamente 3 anos depois, né? Porque foi dia 4 que eu abri a live, que eu abri o Mastermind. Então, eu sinto no meu coração que, eu já falei isso para as minhas alunas, é como se eu estivesse fechando um ciclo de coragem. Como se eu estivesse fechando um ciclo de eu ressignifiquei, eu construí um negócio do zero, eu fiz 1 milhão com esse negócio, eu impacto centenas de vidas, eu ganhei autoridade em menos de 3 anos. Sabe por que você tá contando isso? Porque na hora que eu peguei a placa com o Wendel, pela primeira vez eu falei assim, eu sou a mentora certa para quem quer começar um negócio do zero. Porque eu não comecei um negócio do zero uma vez. Eu comecei um negócio do zero 2 vezes. E as 2 vezes que eu comecei do zero, eu transformei esses negócios em negócios milionários. Então, talvez você tá procurando a pessoa que tá falando para você que você vai fazer milhões no digital amanhã. E eu seja a pessoa que vai falar para você que enquanto você não souber trabalhar suas emoções, você não vai fazer milhões. Porque são elas que vão comandar os seus comportamentos, os seus pensamentos. São elas que vão comandar como você trabalha as suas vendas, como você trabalha o seu time. Sem inteligência emocional, você vai ficar patinando. E aí, agora vamos para questão do Wendel. O que me chamou tanta atenção na primeira palestra do Wendel para 500 pessoas no Olimpo? O Wendel abre o primeiro dia, a primeira palestra, dizendo que se você não trabalhar suas emoções, você não vai conquistar o que você deseja. E que ele e a Karina estavam trabalhando num projeto que precisa trabalhar as emoções. E conforme ele ia falando, eu ia falando assim, mas eu já faço isso no Panteras, mas isso já existe na escola. Mas eu ensino isso na escola. E pela primeira vez, eu vi que aquele dia no Mad Kindle, eu criei uma coisa que os grandes vão começar a fazer agora. Eu me senti grande, gente. Tem clube aí? Tem aluna minha que fala que eu já sou grande e eu não me vejo grande. Eu vi que Sol tava aí, Jaque tava aí, Débora tava aí. Eu vou falar pra vocês, gente, que quarta-feira passada eu me vi grande. Quando ele fala assim, é isso que vai nos diferenciar da inteligência artificial. Eu falei, nossa, mas eu falo isso para minhas alunas todo dia. O tempo inteiro eu falo para minhas alunas que a inteligência artificial, ela vai cuidar de um monte de coisa, menos do relacionamento e das emoções humanas, menos do movimento de que viemos aqui para evoluir. Olha que louco! E aí eu tô ouvindo um cara que já construiu um império, que é a maior conta na Hotmart, dizendo para mim que é isso que precisa trabalhar. E aí eu vou pedir uma coisa para as minhas alunas. Eu vou dizer agora os 7 vícios que te impedem de enriquecer. E no final, eu queria que as minhas alunas colocassem aqui, se vocês já não sabem disso. Combinado? E aí? Quando viu meus stories, pensou nisso, né? E aí? Quem topa? Bora? Então bora. Até travou aqui. Primeiro vício, ó.
Cada vício vocês vão dizer pra mim se vocês já sabiam disso ou não, tá bom? Primeiro vício que te impede de enriquecer. Culpa em prosperar e ser diferente dos seus pais. Quem já sabia disso? Quem já sabia que nós somos mais leais do que livres? Quem já sabia que a gente sabota o nosso negócio, o nosso crescimento? A gente sabota a nossa vida porque a gente vai ser diferente dos nossos pais. Porque para minha mãe foi duro, para minha mãe foi difícil. Porque na minha família ninguém nunca empreendeu. Na minha família eu sou a primeira empresária, empreendedora, gestora de time, líder. Já sabiam, né? Vamos pro segundo. Medo de rejeição. Quem já sabia que o problema não é vender? Quem já sabia que o problema é que você tem medo de ser rejeitada quando o cliente diz não pra você? Quem já sabia que o medo de rejeição te impede? Gente, eu juro por Deus, cada item que o Wendel passava, eu falava assim: eu ensino isso para as minhas alunas. Isso, Flávia, ele tá usando desordem emocional. Por quê? Porque se ele usar o termo inteligência emocional, ele entra num oceano que vai bater de frente com o Paulo Vieira, ele vai bater de frente com o Thiago Brunet, ele vai bater de frente com muita gente. Então ele tá usando o termo desordem para que ele se diferencie. Entendeu? E aqui, no fundo, eu também faço isso. Porque eu uso, né? Se tá difícil, tá no ego. Eu uso que já é permitido prosperar. Eu provoco as crenças. E lá dentro da escola, o que eu ensino? Eu ensino vocês a ter inteligência emocional. Por quê? Porque é um pilar essencial para você empreender. Então eu ensino mentalidade, ensino inteligência emocional, ensino vendas e ensino planejamento. Que são as 4 competências básicas de quem quer empreender, enriquecer, ser protagonista e dono da sua vida. Se você não sabe, se você não tem a mentalidade pronta, se você não sabe lidar com as suas emoções, se você não sabe planejar e se você não sabe vender, você não tem um negócio. É simples. Mas vamos continuar. Medo da rejeição. Então, a pessoa tem dificuldade de fazer live, a pessoa tem dificuldade de aparecer, a pessoa tem dificuldade de vender, porque inconscientemente ela tem medo de ser rejeitada. Então ela tem medo de abrir uma live e alguém vir falar pra ela que ela é ridícula. Ela tem medo de ser humilhada. Tudo isso, gente, são as feridas emocionais que a gente ensina, que a gente fala na escola. Ou seja, enquanto você não entender sobre isso, enquanto você não trabalhar as suas emoções, você vai ficar rodando igual o cachorro atrás do rabo. Pronta pro terceiro? Posso ir? Posso ir pro terceiro? Baixo merecimento. Quem é que já me ouviu falar ou sabe que a pessoa não reconhece o valor dela? Que a pessoa fica comprando mais um curso, mais um livro, mais um isso, mais aquilo, porque nada é suficiente. Ela começa um monte de coisa e não termina nenhuma. Por que que isso acontece? Porque ela tem baixo merecimento. Ela não foi ensinada a ser prioridade. Ela não se prioriza. Ela foi ensinada, quem aqui como eu foi ensinada que se priorizar era ser egoísta? Quem aqui aprendeu que me colocar no centro, ser a pessoa mais importante da minha vida,
é ser egoísta. Eu lembro que uma das primeiras coisas que o coach mexeu comigo foi quando o coach começou a me ensinar que eu só seria boa mãe, boa esposa, boa líder, se eu cuidasse de mim primeiro. Porque se eu fico doente, quem é que vai cuidar dos meus filhos? Se eu fico doente, quem é que vai cuidar do meu negócio? Então, você tem um merecimento tão baixo, que você põe todo mundo na frente. E essa daqui específica, tá? Foi uma das principais diferenças entre a Sabrina de 2016, que levou 3 anos, para a Sabrina 2022, que levou 3 meses. A segunda Sabrina, a de 2022, ela entendeu que se ela não cuidasse dela primeiro, tudo ia buraco abaixo. Foi por isso que eu fiz uma viagem sozinha. Foi por isso que eu fui para o lugar que eu mais me sinto segura na Terra, recuperar minhas forças, recuperar minha coragem. Não foi por acaso. Eu fui para Orlando, mesmo com todo mundo. Ai, mas você vai sozinha. Ai, mas não sei o que lá. Eu precisava cuidar da Sabrina. Não tinha espaço para ouvir pessoas, não tinha espaço para ouvir opiniões. E lembrem-se que eu tava há 4 meses sem salário. Eu não tinha dinheiro para ir. Eu parcelei no cartão de crédito e fui. Porque o único dinheiro que eu tinha naquela época, né, que já era meu pessoal, que estava guardado, porque naquela época, graças a Deus, eu já não era mais endividada, aquele dinheiro eu tava pagando a Renata. Porque quando eu desfiz a empresa, a Renata decidiu, obviamente, ficar trabalhando comigo. Então, eu tinha que ter... Eu não queria perder a Rê. Então, antes de eu criar um negócio para ele começar a faturar, eu tinha ela para pagar. E na época, se eu não me engano, ela já recebia 3.500, 4 mil reais. Não era um salário de 1.500, não. Já era um bom salário. Então eu estava sem salário para mim, pagando salário dela, da moça que trabalhava aqui em casa, da Consuelo. Então assim, né? Imagina você, 4 meses, só vendo o dinheiro sair, sem ver o dinheiro entrar. Como é que você se sentiria? Pensa aí, Pantera. Pensa aí. E eu entendi que a única forma de virar aquele jogo rápido era me priorizando. E pra mim, era prioridade fazer essa viagem sozinha pra pensar. Eu precisava desse tempo. E eu precisava estar naquele lugar, naquela hora, daquele jeito. Vamos pro próximo. Já foram 3, certo? Quarto. Essa aqui vai pegar quem já foi Pantera Negra. Necessidade de variedade. Gente, eu tenho esse vício até hoje. Quem é dominante alto tem esse vício assim escancarado. E talvez você nem tenha dominância alto, mas você tem esse vício. O vício de recomeço. O vício de não conseguir pegar uma coisa com começo, meio e fim. O vício de que você começa as coisas e quer o resultado amanhã. E se amanhã você não tem o resultado, você larga aquela coisa e você quer começar outra coisa. Esse vício é o vício que eu luto contra ele até hoje. Só que eu vou te falar uma coisa. Esse vício precisa ser usado como virtude. Sabe como assim? Ele é um vício se você tiver na criança sombra.
Quando você tá na criança sombra, você recomeça, para, deixa pra lá, começa outra coisa. Quer ver? Entra numa mentoria, tem um método, você começa o método, aí você para o método e já vai fazer outra mentoria de outra coisa. Você não tem começo, meio e fim. E eu fui essa pessoa por muito tempo. Por quê? Porque eu estava na criança sombra. Sabe, por que que ele é bom? Porque quando eu tô na criança luz, eu pego a mesma coisa, começo e eu uso a variedade, a necessidade de variedade dentro desta coisa. Então, por exemplo, eu comecei a escola. Quem é a escola? A escola era o novo. Então foi fácil começar. Então a primeira turma de fundadoras foi incrível, a segunda leva, né, que ainda foram as 100 primeiras, foram incríveis de fazer. Só que quando começou a ficar difícil, por quê? Porque depois das 100 primeiras, muita gente não me conhecia, eu tinha que fazer marketing, eu tinha que fazer lançamento, eu tinha que vir aqui pro Instagram fazer live. E aí começou a ficar difícil. Só que eu já sabia que eu era viciada em recomeço. Então, como eu venci o recomeço? Meu time que tá aqui vai saber, porque isso é um valor da escola hoje. Eu venci o recomeço aprendendo melhoria contínua. Eu parei de recomeçar e usei a luz da criança para começar a fazer a mesma coisa de forma diferente. Então hoje, dentro da minha empresa, tudo entra melhoria contínua. Então, a gente tem a escola. Como é que a gente melhora a escola? Como é que a gente melhora o clube? Como é que a gente melhora a formação? Como é que a gente melhora o evento presencial? Eu não fico mais me distraindo, eu fico melhorando. E isso gera o quê? Variedade, porque meus dias nunca são iguais. Eu vou sair aqui com vocês, eu tenho reunião com o meu time. Nós já vamos variar de novo, nós já vamos fazer coisa diferente de novo. Então, a necessidade de variedade é um vício. Só que se você usar ele para o lado bom, você se torna criativa. Você se torna solucionadora. Você se torna uma pessoa que está sempre resolvendo problemas de outras pessoas. Ou seja, você se torna um empreendedor. Mas quando você não cuida da sua emoção, você fica recomeçando. Você pega, compra Panteras, daqui a pouco você está comprando outro curso, e outro curso, e outro curso, porque aquele que você começou tá difícil. Porque a sua criança birrenta tá difícil. Porque a sua criança não sabe lidar quando as coisas ficam difíceis. Sabe por que ela não sabe? Porque ela não viu seu pai e sua mãe lidar com o difícil. Ela viu eles fugirem, então ela foge. Bora pro próximo. Esse vício, graças a Deus, eu nunca tive. Mas Panteras também vão lembrar que eu falo dele. A necessidade de certeza. Aquela criança que quer controlar o resultado. Aquela criança que quer saber tudo. Ah, mas se eu fizer isso, isso vai acontecer? Né? Às vezes me perguntam assim, Sá, se eu entrar no Panteras agora, quanto tempo eu faço 20k? Olha a necessidade de certeza. E a minha resposta para você é, depende. Qual é a sua velocidade? Porque a primeira Sabrina, lá de 2020, sem inteligência emocional, levou 3 anos para fazer 20k de Prolabore. A segunda Sabrina zerou uma sociedade, entregou todos os clientes, em 3 meses estava fazendo 20k. Por quê? Porque a mentalidade, a inteligência emocional, a velocidade de vendas desta Sabrina de 2022 era diferente daquela Sabrina. Então, qual é o seu nível? Você sabe o seu nível de mentalidade? Você sabe o seu nível de inteligência emocional?
sobre comprar curso para aprender a lançar. Não é sobre ficar entrando em milhares de mentorias. É sobre você saber lidar com a sua com o seu tic-teco aqui dentro, com o que você fala para você todos os dias e com o que você sente todos os dias. Então, se você tem necessidade de resposta, você tem necessidade de controle, você tem necessidade de saber quando as coisas vão acontecer, mais uma vez sua criança sombra tá no comando. A sua criança quer a segurança que seu pai e sua mãe não te deram. E você não vai conseguir. Até o Wendel deu um exemplo, né? Que eles agora vão mudar o posicionamento deles por causa disso. E que ele e a Karina estão preocupados se vai dar certo. Por quê? Porque hoje, quando ele faz uma mudança na empresa dele, não é mais uma mudança para 5 pessoas. É uma mudança para 130 funcionários. O Wendel, ele não tem mais espaço para errar. Eu já não tenho. Hoje eu tenho, né, fixo comigo 9 e tenho 16 se eu colocar as trainers comigo. Eu tenho mais de 500 alunas ativas que dependem do meu trabalho e das minhas entregas. Eu não tenho mais chance de errar, gente. Se eu erro hoje, eu prejudico muita gente. Como é que você vai chegar nesse lugar, meu, do Wendel, se você ainda quer ter controle? Eu não tenho controle se a aluna faz ou não faz. Eu posso criar N atividades, a gente vai ter agora, eu vim com uma ideia muito legal de gamification, muito legal, sabe? Mas assim, eu não posso ir lá na casa da aluna, sentar a bunda dela na cadeira e falar, minha filha, decide ser rica, para de reclamar. Eu posso estar presente no grupo todos os dias, eu posso trabalhar a mentalidade delas nas aulas, eu posso trazer as ferramentas que me fizeram curar minha criança e chegar nesses resultados que a gente está falando. Eu posso fazer um evento presencial de 3 dias para acelerar na vida dela 3 anos em 3 dias. Isso é o que eu posso fazer. Mas eu não posso fazer ela estar lá no evento presencial. Eu não posso fazer ela tomar a decisão de entrar na escola ou de não entrar. Então, se você tem necessidade de certeza, eu já vou dizer pra você, você vai ficar pobre. Eu tô sendo muito sincera. Por isso que o pobre aceita um salário mínimo. Por isso que o pobre paga INSS. Por isso que o pobre prefere ficar lá sofrendo num trabalho que não valoriza quem ele é, a pedir as contas e começar a empreender. Porque ele tem necessidade de certeza. Eu, graças a Deus, não tenho necessidade de certeza. Sabe por quê? Porque eu tenho uma coisa chamada Deus. E a única certeza que eu tenho é que ele jamais vai me prejudicar. Então, quem tem necessidade de certeza, normalmente tem crença de Deus punitivo, normalmente tem crença de que Deus só ajuda quem cedo madruga, tá cheio de crença quem tem necessidade de certeza. E se você não resolver suas necessidades de certeza, seu excesso de controle, né? Tem aluna que às vezes fala assim, eu falei com 10 alunas, 10 pessoas, mas ninguém comprou. Ué, mas quantas vezes você falou com a pessoa? Uma. Ué, mas você acha que alguém compra de mim uma vez falando comigo? Tem pessoas aqui que eu levei 1 ano para vender. Tem pessoas aqui que eu levei 6 meses. Tem pessoa aqui que foram 10 vezes. Mas você quer controlar a hora que o outro compra. Você quer controlar a hora que o outro decide. Por quê? Porque você é uma criança mimada que quer controlar. Por quê? Porque você queria controlar seu pai e sua mãe, mas você não conseguiu. Vamos pro próximo vício, senão a hora já, né? Olha essa, gente. Quem aqui não sabe do ganho secundário? O próximo vício que te impede de enriquecer é o seu ganho secundário. Mas dentro da escola temos uma ferramenta, temos uma aula só sobre isso. Quem aqui já parou
Nas... Quem aqui já parou na minha seguinte frase na aula? Quem reconhece essa frase? Na aula de ganhos e perdas. O que faz a sua vida tão boa hoje que você ainda não é uma milionária? Quem já parou nessa frase? Quem já ouviu essa frase? Quem já assistiu aula? Tem lá. E aí, o que tá fazendo sua vida tão boa? E foi muito engraçado, porque a hora que eu subi no palco, eu falei, né? Em outubro eu peguei a de saque de 1, que era o Gaia, que tava aqui. Pulei a de 2, vim direto pro saque 3. E aí falei pro Wendel que em outubro eu pego de 5 e o ano que vem eu tô pegando o capacete de 10. E aí, ele pegou e falou assim, brincou comigo ali no palco, até gravei o pedaço, postei aí pra vocês. Quando desceu do palco, na hora do almoço, no terceiro dia, ele falou assim pra mim, não vai se perder no ganho secundário, hein? Eu sei que o lugar que você tá é confortável, porque agora você já fatura bem, agora você já tem time, agora você já tem as alunas que estão ali, o que você vender elas compram, não vai ficar nesse lugar. Eu falei, não, fica tranquilo, a missão me empurra, a missão de fazer, principalmente a mulherada, despertar é muito maior do que meu ganho secundário. E aí ele deu risada. Mas talvez você hoje não tenha a vida que você sonha, porque tá gostoso a merda quentinha. Tá gostoso. Gente, pega isso, que isso é muito sério. Tem gente que se acostuma a segurar arame farpado. Tem gente que não age, que não faz diferente, porque o lugar que tá ruim. Mas pelo menos ela já sabe como é. Naquela conversa com a minha funcionária, eu podia ter escolhido ficar naquele lugar. Porque apesar de estar sacando dinheiro, né, dessa pessoa estar levando dinheiro do trabalho que eu tinha, concorda que ali naquela época a gente tirava, acho que 18 mil de Prolabore cada um. Você concorda que era mais fácil para mim ficar naquele lugar de tirar 18 mil de Prolabore cada um, mais os bônus, mais os clientes, do que entregar toda a empresa e começar do zero? Quem concorda comigo? Que o meu ganho secundário era maior. Era muito mais fácil ficar onde eu tava. Assim como na época da Renova, que eu fazia um salário de 20 mil reais como diretora. Era mais fácil ficar como diretora, mesmo que a vida fosse uma bosta. Eu tô falando em dinheiro só para você entender o que é o ganho secundário. E talvez você vai falar assim, Sai, eu não ganho nada ficando no lugar que eu tô hoje. Ganha. Existe um ganho para você tá aí. Nem que seja, pega como é forte, nem que seja se vingar do seu pai e da sua mãe. As pessoas que fracassam querem vingança. Eu tava lá nesse dia do Wendel, né? O cara que tava do meu lado falou assim, nossa, eu tenho todos os vícios. E aí eu peguei, aí a gente foi almoçar e a gente conversando e tal. E ele, nossa, eu não sei nem por que vício eu começo, como que eu começo, por onde eu começo. Aí eu falei assim pra ele, por que você quer se vingar do seu pai e da sua mãe? Ele arregalou o olho pra mim, tipo, hã? Como assim? Eu falei, olha, se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente só fracassa na vida pra se vingar de pai e mãe. Ele deu uma respirada tão profunda e ele falou assim, minha mãe é narcisista e meu pai me abandonou quando eu tinha 4 anos. Eu falei, e até quando você vai se prejudicar pra prejudicar eles? Pra mostrar pra eles que eles erraram. Gente, juro pra vocês, surgiu a lágrima do cara aqui. Aí você vai falar, nossa, Sabrina, você é má. Não, depois ele veio no final do dia, me abraçou e falou assim,
A sua pergunta mudou minha vida. Eu tenho certeza que esse cara, a partir daquele dia, vai fazer diferente. Sabrina sendo Sabrina. Tem gente lá no Wendel que até brincou que não pode sentar perto de mim, não, porque apanha. E vamos pro último. Vamos? Pro último vício que a gente tem para não enriquecer? O último vício que a gente tem é porque a gente tem medo de ter sucesso e precisar salvar as pessoas. E aí a gente tem medo de não dar conta. Só que panteras também já sabem que a gente só enriquece se a gente deixar de ser salvadora. Enquanto a gente estiver vivendo na tríade da escassez, a gente não enriquece. A gente até faz dinheiro, mas a gente perde todo o dinheiro que a gente faz. Por quê? Porque se você ficar tentando salvar as pessoas, essas pessoas rapidamente vão te colocar na agressora. E rapidamente alguém vai precisar ser vítima. E você vai ficar dentro dessa tríade. Então, você evita ter dinheiro, você evita se tornar milionário, você evita enriquecer para que as pessoas não te julguem, para que as pessoas não falem que você é arrogante, para que as pessoas não falem para você que você é metido. Gente, eu tive muito esse vício, tá? Por muito tempo, eu fazia muito dinheiro, eu perdia o dinheiro, até eu tomar consciência que é porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar. Então é como se eu não pudesse ser rica, ser milionária, viajar, andar. Cadê? Ó, Ju acabou de entrar aqui. Ju, minha gestora de milhas maravilhosa. Que eu não pudesse andar de executiva, eu não pudesse ter a vida boa, porque senão as pessoas iam achar que eu era arrogante, que eu era isso, que eu era aquilo. E sabe qual é a verdade? Quando eu era pobre, endividada, tinha gente que me chamava de metida. Tinha gente que falava que eu era arrogante. Dava na mesma. Por quê? Porque as pessoas vão achar de você o que elas quiserem. Não é sobre quem você é. Hoje, eu tenho mais pessoas me achando incrível do que quando eu era endividada e as pessoas me achavam arrogante e metida. É muito louco isso. Mas é uma verdade. Então, inconscientemente, você sabota os seus resultados financeiros para não ser uma pessoa metida, para não ser uma pessoa arrogante, para não ser uma pessoa... Por quê? Porque nós somos uma geração criada nas novelas da Globo, onde o rico era metido, o rico era arrogante, o rico era isso, o rico era aquilo. E você ainda leva isso na sua cabeça. E se você não trabalhar isso, você não vai enriquecer. Lá, Priscila, minha mãe sempre falava que mulheres bem arrumadas, que eram metidas e queriam aparecer. Sinto muito pela sua mãe, que nunca pôde se arrumar. Sinto muito pela sua mãe, que provavelmente precisou cuidar dos tios, dos irmãos, e nunca teve tempo para cuidar dela, para fazer skincare dela, para ir num salão de cabeleireiro, para vestir uma roupa. Esses dias, né, fui lá comprar, falei, cara, comprei 2 camisas de seda, 300 pau cada uma, sem sofrimento. Então, que pena que a sua mãe nunca pôde entrar num lugar e comprar a camisa que ela quer, do jeito que ela quer. Porque essa é a verdade por trás da crença. O problema não é que as mulheres arrumadas são metidas e querem aparecer. O problema é que eu não tenho dinheiro para fazer o que essas mulheres querem fazer. Sabia, ó. Descreveu minha mãe. Sim, ela sempre cuidou dos irmãos e trabalhou desde os 11 anos. Você percebe que a gente precisa, no fundo,
Dar um dia de princesa para ela? E não discutir com ela que mulher arrumada é metida? A gente precisa ensiná-la a se arrumar, porque ninguém ensinou. Gente, para pensar o seguinte, ó. Uma criança de 11 anos cuidando de outras crianças. Olha que criança ferida que ela tem. Então, quando ela fala mal da rica, quando ela fala mal da mulher arrumada, ela é só uma criança ferida. E você precisa olhar para isso. E eu tô falando isso, a Priscila colocou aqui, né? Nessa live eu descobri porque que eu nunca gostei de me arrumar. Então, eu descobri há um tempo atrás que eu não gostava de ir pra academia porque minha mãe falava que mulher desocupada ia pra academia. E aí, a verdade é que você é mais leal do que livre, né? Volta lá no primeiro. E aí, a vida inteira, mesmo sabendo que a academia fazia bem, mesmo sabendo que eu queria ir pra academia, eu falava que eu não tinha tempo. Afinal, inconscientemente, a minha mãe falava que mulher desocupada vai pra academia. Só que veja, isso veio dela, que nunca priorizou a academia, que veio da minha avó, que nunca priorizou a academia e que nunca olharam para elas como mulheres. Passaram a vida inteira querendo agradar para fora. E aí, agora, com 70 anos, a minha mãe precisa ir na academia 2 vezes por semana para conseguir manter as atividades básicas. E quais são as atividades básicas? Sentar, levantar, sem precisar de suporte. Agora minha mãe gosta de ir pra academia. Agora eu pergunto pra você, a gente precisa chegar nesse lugar? Ou a gente pode quebrar as crenças daquilo que a gente ouviu antes? Em resumo, falei demais. Vamos fechar a live. Se você anotou os 7 vícios, qual vai ser o seu trabalho agora? Porque eu falei pra você que você ia transformar isso em trabalho. Qual vai ser o seu trabalho? Você vai dar uma nota de 0 a 10 em cada um desses vícios. Então, de 0 a 10, quanto eu tenho medo da rejeição? De 0 a 10, quanto eu me perco na variedade? De 0 a 10, o quanto eu preciso de certeza para fazer as coisas? De 0 a 10, o quanto a vida que eu tenho tá me machucando, mas é mais seguro ficar nessa vida do que ir para nova. E depois você vai escolher um desses para começar. E eu vou gravar, provavelmente na quinta-feira. Eu vou colocar nos grupos de WhatsApp, coloco lá na escola e vou colocar nos grupos de WhatsApp um exercício para você resolver esse 1. Sabendo que você tem 7. E aí, eu vou dar um exercício para você resolver o 1 que você escolher. Então, quem é aluna, fica tranquila que eu vou colocar lá na escola. Quem não é aluna ainda, entra no grupo de WhatsApp, pede aqui no meu direct, eu mando o grupo de WhatsApp, que até quinta-feira eu vou mandar para vocês o exercício. E você escolhe, dentro desses 7 vícios, qual é o vício que você vai começar a resolver. Porque se você não trabalhar esses vícios emocionais, não adianta comprar curso, não adianta comprar mentoria, não adianta ficar querendo vir postar no digital que não vai mudar sua vida. O que muda a sua vida é a forma como você pensa e a forma como você sente. Não é a forma como você trabalha todos os dias. Se todos os dias eu pensar que trabalhar é ruim, vai ser ruim. Se todos os dias eu pensar que eu não consigo, eu não consigo. Se eu me sentir uma fraude, se eu me sentir mal, se eu me sentir perdida, se eu me sentir sobrecarregada, se eu me sentir... não vai ter resultado. Então, pega os 7 vícios,
dá uma nota de 0 a 10 e escolhe um. Qual desses vícios, depois que você deu a nota, se você resolver primeiro, vai te ajudar a ter mais inteligência emocional? E aí eu vou mandar o exercício no grupo para vocês resolverem. Combinado? Panteras, foi uma honra servir vocês, conversar com vocês. E tenho certeza que quando a gente desenvolve inteligência emocional, tudo na nossa vida fica mais rápido. Até porque dinheiro é energia. E quanto mais rápido eu resolvo a energia que eu emano, mais dinheiro eu atraio. A gente é um imã. E aquilo que a gente está vibrando, se você vibra medo, se você vibra culpa, se você vibra raiva, se você vibra vergonha, você não vai atrair dinheiro. Porque tudo isso são sentimentos de baixa vibração. Ó, vou dar mais uma cereja no bolo pra gente fechar a live. O dinheiro só fica abundante na nossa vida quando a gente vibra acima da coragem. Não é por acaso que chama coragem de ser pantera. A coragem é 200 Hz. Se você não vibrar, se o seu sentimento não for acima de ser corajosa, de fazer diferente, de criar soluções, você pode trabalhar duro, você pode trabalhar difícil, você pode levantar muito cedo, você pode dormir muito tarde, que o dinheiro vai embora. Você não é um imã de atração de dinheiro, porque você não magnetiza o dinheiro. E é por causa dos seus sentimentos. Você não magnetiza boa equipe, você não magnetiza boas pessoas, bons clientes. Você vai magnetizar um monte de coisa ruim. Eu brinco com as alunas, né? Separa raio de porcaria. Por quê? Porque você tá vibrando baixo. Então, primeiro eu preciso trabalhar minhas emoções para vibrar mais alto. Quando eu vibro mais alto, eu começo a agir mais. Quando eu comecei a agir mais, eu começo a mudar meus resultados. Um beijo. Depois eu vou pedir uma coisa para vocês, que eu preciso ajustar esse horário de live. Eu sei que é incrível fazer live na segunda-feira, 8 horas da manhã, mas... deixa eu contar uma coisa que eu não contei. Principalmente para quem assistiu desde o começo. Sabe o que aconteceu com meus clientes do corporativo depois que eu saí da empresa? Alguém perguntou aqui na hora e eu esqueci. Logo depois que o Panteras foi criado, em julho de 2022, agosto também entrou muita Pantera. Quando foi em setembro, os meus clientes descobriram que eu não estava mais atendendo pela empresa antiga. E eles cancelaram com aquela empresa e vieram atrás de mim. Isso aí. Ou seja, em setembro de 2022, eu já estava com a agenda entupida de novo, porque todo mundo veio atrás. E aí, hoje eu honro esses clientes, né? São meus clientes até hoje. E, inclusive, hoje eu tenho reunião com um deles. E, no final, aquilo que eu achava que ia ser ruim, foi o melhor. Porque hoje eu tenho aqueles clientes, eu tenho as panteras, e tudo isso vem pro meu bolso e não pro bolso de outras pessoas. Então, o quanto aquilo que você tá achando que é ruim é só um ajuste de rota para você ter tudo aquilo que você merece. Certo? Um beijo. Como eu falei, eu vou pôr a enquete lá para vocês me ajudarem com o horário de live. E, gente, eu tenho pensado muito em fazer isso aula no YouTube. Não sei, porque a live, ela fica aqui, aí ela vai embora, ela morre. Mesmo que eu deixe no feed, ela some. E no YouTube, eu acho que a gente pode servir mais as pessoas. Certo? Então, um beijo. Boa semana. Faça um exercício que eu vou mandar no grupo. Quem não tá em nenhum grupo, me manda mensagem que eu vou te mandar o link do grupo, tá bom? E quem aí pediu sobre a escola, quer saber da escola?
Só me manda mensagem também que a Larissa do meu time chama vocês. Então, o YouTube eu acho que é bom, né? Eu vou... Só que o YouTube teria que ser outro horário, porque daí eu preciso organizar aqui. Mas aí no YouTube dá pra deixar gravado, mesmo quem não assistiu ao vivo comigo, assiste depois. Tá? Então, a live da semana passada a Gabizinha já até tirou, gente. Ô, Gabi, a live da semana passada tá com você? Tá guardada? Ô, Jaque, quando eu contribuo com vocês, cara, eu vou... Ó, a Jaque, minha pantera tudo, né? Ela é corpo docente da escola. Quando eu contribuo com aquela que fez Panteras, fez Pantera Negra, fez trainer, agora é do clube, e eu ainda contribuo, eu fico muito feliz. É sinal que ambiência é vida. Tá guardada? Então sobe ela no YouTube. Aí as meninas vão assistir lá no YouTube. E essa daqui, depois de 24 horas, sobe no YouTube também. Tá bom? Beijo, gente. Boa semana. E até quinta-feira o exercício pra você começar a trabalhar esse vício vai estar lá no WhatsApp. Beijo.